O esôfago, como nós já vimos anteriormente, ele apresenta três segmentos. Um segmento cervical, um segmento longo torácico e um pequeno segmento intraabdominal, o qual é assim denominado após sua emergência através do hiato esofagiano. Aqui vemos então e observamos então a presença do esôfago abdominal ao penetrar no estômago. Em relação ao estômago, vemos que ele apresenta esse formato, é um órgão, corresponde a uma dilatação do intestino primitivo neste local, em que funciona como um reservatório, ainda cumprindo a função de mistura dos elementos digeridos, mastigados e deglutidos, os quais serão então preparados para a sua digestão. Em relação à entrada do esôfago abdominal no estômago, é interessante notar que essa entrada se dá de um formato oblíquo. E isso é muito importante, referente a um dos principais aspectos clínicos dessa região, que é a chamada região esôfago-gástrica. Quando nós olhamos o estômago aberto, nós vemos que o estômago apresenta várias regiões. O chamado fundo, o cárdia, que é exatamente o local onde se dá a união entre o esôfago e o estômago. Aqui nós iremos observar a incisura angular. O estômago apresenta uma pequena curvatura e uma grande curvatura. A incisura angular, situada na pequena curvatura, como nós vemos aqui, ela delimita uma área correspondente ao corpo do estômago e inferiormente ao antro do estômago. Então nós temos o fundo, o cárdia, o corpo gástrico, o antro e finalmente, mais distalmente, nós teremos o piloro. O piloro é uma região onde nós teremos um esfíncter anatômico representado por um espessamento da musculatura lisa do estômago neste local e que tem por função manter o estômago fechado e ir gradualmente se abrindo em intervalos regulares a fim de liberar o conteúdo gástrico para o duodeno e posterior digestão no jejuno. Um aspecto importante em relação ao esfíncter nós vemos que o piloro é um esfíncter anatômico. O esôfago apresenta também um esfíncter, porém um esfíncter fisiológico. Esse esfíncter esofagiano inferior, situado em algum ponto acima de sua entrada no estômago, é um dos elementos fundamentais para evitar ou reduzir o refluxo esôfago-gástrico. O refluxo esôfago-gástrico, quando anormal, ele é responsável por um distúrbio clínico bastante frequente, que é a esofagite de refluxo. Nós sabemos que o conteúdo gástrico ele é ácido e, portanto, não deve refluir para o esôfago, cujo epitélio não está preparado para esse contato. Caso ocorra um refluxo acima do esperado, nós teremos então uma situação clínica descrita como esofagite de refluxo. Entretanto, não é apenas o esôfago, o esfíncter esofagiano inferior, o responsável por o impedimento deste refluxo do conteúdo gástrico. Nós temos ainda outros elementos, como o próprio ângulo esôfago-gástrico, também chamado de ângulo de Risch, que tem um papel importante na medida em que a distensão do fundo gástrico irá funcionar como um mecanismo de válvula, o qual irá ocluir, ajudar a ocluir o refluxo para o esôfago. Além disso, temos ainda a posição do esôfago abdominal em relação aos pilares diafragmáticos, que de alguma forma auxiliam a que este conjunto possa reduzir ao máximo o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. A irrigação arterial
do estômago se dá através de 4 troncos arteriais. Como vimos, o estômago apresenta uma pequena curvatura e uma grande curvatura. Na pequena curvatura, iremos observar à esquerda um ramo denominado artéria gástrica esquerda, que é um ramo diretamente do tronco celíaco. No tronco celíaco, nós veremos então, além da gástrica esquerda, a artéria esplênica, aqui demonstrada, passando por detrás do estômago em direção ao baço. Teremos ainda a artéria hepática comum, a qual adquire o nome de artéria hepática própria após a emergência deste ramo descrito como artéria gastroduodenal. Então, nós vemos que a artéria hepática própria, ela vai emitir um ramo diretamente para a pequena curvatura do estômago, descrito como artéria gástrica direita. Então, na pequena curvatura, nós temos 2 troncos, artéria gástrica esquerda, ramo do tronco celíaco, e artéria gástrica direita, ramo da artéria hepática própria. Em relação à grande curvatura, como dito, nós também teremos 2 pedículos arteriais. O primeiro deles, denominado como artéria gastroomental esquerda, origina-se da artéria esplênica, como aqui demonstrado, a qual, por seu turno, é ramo do tronco celíaco. E à direita nós teremos a artéria gastroomental direita, ramo da artéria gastroduodenal, que é um ramo da artéria hepática comum. Esses 4 pedículos fazem com que o estômago seja um órgão bastante irrigado em toda a sua extensão. Em relação à drenagem venosa, nós vemos uma distribuição similar ao ramo arterial. Nós temos na pequena curvatura também a veia gástrica esquerda e veia gástrica direita, sendo que ambas as veias irão drenar para a veia porta. Em relação à drenagem venosa da grande curvatura, nós teremos a veia gastroomental direita e a veia gastroomental esquerda. A veia gastroomental direita, ela irá drenar para a veia mesentérica superior, enquanto a veia gastroomental esquerda irá drenar para a veia esplênica. Essa drenagem venosa, portanto, se dará então para o sistema porta. Em relação aos linfáticos, eles irão se colocar em conjunto de linfonodos que irão acompanhar esses pedículos arteriais agora descritos. Então, nós teremos a drenagem linfática na grande curvatura, para os linfonodos da grande curvatura, que irão drenar para os linfonodos esplênicos. Teremos os linfonodos na pequena curvatura à esquerda, nós teremos os linfonodos gástricos direitos, linfonodos pilóricos, todos eles com uma drenagem progressiva até o tronco celíaco. Finalmente, a inervação do estômago é feita de forma a unir a inervação simpática e parasimpática em torno do plexo celíaco. Nós temos o tronco vagal anterior e o tronco vagal posterior, ambos em relação ao esôfago, que vão trazer o componente parasimpático para este plexo celíaco, enquanto o componente simpático virá dos troncos simpáticos a cada lado da coluna vertebral.